Olá, queridos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este domingo à noite, dia 27 de setembro. Gentilmente, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Esdras capítulo 1, para ler do verso 1 a 11, e capítulo 4, de 1 a 5, por razões econômicas de tempo eu não farei a leitura, mas peço que você as faça. Queridos, nós aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, fomos a primeira das igrejas presbiterianas de Araraquara a suspender todas as atividades culticas presenciais e o fizemos no dia 16 de março, mesmo antes de qualquer decreto municipal ou estadual de isolamento social. E desde a quinta-feira, dia 19 de março, quando o diácono Felipe Marques nos ajudou a encontrar uma plataforma social que pudéssemos nos ver, nos ouvir e nos falar, e não apenas, como é o caso do Facebook ou o Instagram, onde todos me veem e me ouvem, somente a mim. Nós temos ministrado reuniões com orações, louvor, piano, voz e violão ao vivo, mensagens pastorais, aulas de escola bíblica dominical e estudos bíblicos às quintas-feiras. Então, hoje, dia 27, 197 dias depois do nosso último encontro presencial, e com a graça de Deus, hoje, dia 27, o último domingo sem culto presencial aqui na Filadélfia, nós temos a oportunidade e também a responsabilidade de recomeçar a reconstruir as nossas relações com as programações e atividades da igreja. Porque nesses 197 dias de isolamento social, muita coisa deixou de ser feita e realizada por absoluto impedimento. Agora, então, como já dissemos, podemos e devemos recomeçar ou reconstruir. Pensando nessa questão e situação de recomeçar ou de reconstruir, é que eu peço que você leia esses dois textos que citamos, Esdras 1, de 1 a 11 e 4, de 1 a 5. Queridos, o que nós temos nesse texto, em termos de recomeço ou reconstrução? Primeiro, nós temos o fato de que o povo de Israel vivia os últimos 70 anos de cativeiro babilônico. Judá foi retirado de Jerusalém por Nabucodonosor e levado cativo para a Babilônia em mais ou menos 598 a.C. Dario, do reino Medo-Persa, invadira a Babilônia em mais ou menos 539 a.C. Durante o reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, conforme Daniel, capítulo de número 5. Ao final de 70 anos, ou dos 70 anos desse cativeiro israelita, lá na Babilônia, Deus levantou o rei Ciro, rei da Pérsia, Esdras 1, 21, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículos 3 e 5, e possibilitou o retorno do povo à terra de Judá e, consequentemente, a reconstrução do templo do Senhor, Esdras 1, verso 3. Segundo, nós temos o decreto de Ciro, rei persa, para que a casa de Deus fosse reedificada, reconstruída, Esdras capítulo 1, versículo 3. Ou seja, para a vida relacional do povo de Deus com as atividades da casa de Deus. Seria um recomeço ou uma reconstrução da vida relacional do povo com o templo, a casa escolhida de Deus, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 e 16. Queridos, considerando que à luz de 1 Coríntios 6,19, nós somos o templo de Deus em que habita o seu Espírito Santo, nós podemos, simbólica e alegoricamente, admitir que Ciro é um tipo da ação de Deus em possibilitar o recomeço ou a reconstrução do templo, da casa de Deus, prefigurando as nossas possibilidades, até mesmo as responsabilidades de recomeçar ou reconstruir as nossas vidas relacionais como o templo do Espírito Santo. Terceiro, nós temos, querido, conforme registra Esdras 1, 3, 4 e 5, que a adesão do povo de Deus ao trabalho de recomeço ou reconstrução das suas vidas relacionais com a casa de Deus foi uma atitude voluntária e espontânea. Que Ciro, rei da Pérsia, quando Ciro, rei da Pérsia, chama os judeus que espontânea e voluntariamente quisessem aderir à obra de recomeço e reconstrução das suas vidas relacionais com a casa do Senhor, ele tipifica alegórica e simbolicamente o chamado do Senhor Jesus lá em Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, né? Tanto lá nos tempos de Esdras 1,3, com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, quem dentre vós? E o verso 5, aquele cujo Espírito de Deus despertou
para subirem e edificar a casa do Senhor. Como o convite de Jesus citado em Marcos 8,34, se alguém quiser. Ninguém foi ou é obrigado a aceitar, a seguir e a se apresentar. Queridos, reedificar, recomeçar ou reconstruir a vida relacional com a casa de Deus e todas as atividades e programações com a obra de Deus, com o reino de Deus, sempre deve ser um ato espontâneo, voluntário, e que só deve ser feito, realizado e assumido por aqueles que real e verdadeiramente o quiserem. Queridos, reedificar, recomeçar, reconstruir a família, os relacionamentos sociais, deve envolver vontade, desejo. Por isso deve ser sempre um ato voluntário, espontâneo, e somente para aqueles que, de fato, real, verdadeiramente o quiserem, o desejarem. 4. Temos também, queridos, o próprio rei Ciro ofertando, oferecendo, disponibilizando recursos necessários para esse recomeço, para essa reedificação ou reconstrução da vida relacional do povo com a casa do Senhor, de acordo com Esdras, capítulo 1, versículos 4, 7 e 8. Nisso, querido, o rei Ciro, rei da Pérsia, tipifica, simboliza o Senhor, Deus, como Paulo deseja lá em Filipenses 4,19, que Deus supra em glória as necessidades dos filipenses. Ciro, rei da Pérsia, chama os judeus para recomeçarem ou reconstruírem suas vidas relacionais com a casa de Deus em Jerusalém. E ele disponibiliza seus tesouros como recursos ao povo, como Deus chama as pessoas para recomeçarem ou reconstruírem suas vidas relacionais com a casa de Deus, ou recomeçar ou reconstruir também suas famílias, seus relacionamentos sociais, e em Cristo disponibiliza sua graça, seu amor, seu perdão, dons do seu Espírito Santo como recursos ao seu povo. 5, nós temos ainda, queridos, que o próprio povo de Deus também ofertou, contribuiu voluntariamente com dádivas para esse recomeço, para essa reconstrução da vida relacional deles com a casa de Deus. Esdras 2, 68 e 69 dizem assim: alguns dos cabeças das famílias vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus para restaurarem o seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, uma moeda de ouro com cerca de 8,4 gramas, e em prata 5.000 arratéis. Um arratel é igual a mais ou menos 325 gramas, vezes 5.000, 15.385 gramas. E 100 vestes sacerdotais, numa típica ação de nossas ofertas, nossas dádivas de tempo, dons, talentos, habilidades, capacitações sendo empregadas nessa obra de recomeço, de retificação ou de reconstrução da nossa vida relacional com a casa de Deus. Queridos, apesar disso tudo, ou apesar de ser uma adesão voluntária, espontânea por parte do povo, onde foi quem quis, quem real e verdadeiramente teve vontade, uma vez que ninguém foi obrigado, constrangido, apesar de Ciro, rei persa, ter disponibilizado recursos necessários para o recomeço, para a reedificação, para a reconstrução da vida relacional dos judeus com a casa de Deus, apesar ainda de o próprio povo também disponibilizar seus recursos, de acordo com Esdras 4, de 1 a 5, nos permite visualizar que a obra não foi para frente, não se desenvolveu, não caminhou e, consequentemente, não se concluiu. Por quê? Queridos, porque, a despeito de toda a ação generosa e dadivosa e até decretiva do rei Ciro, rei da Pérsia, em disponibilizar liberalmente ao povo judeu para voltar a Jerusalém, recomeçar, reedificar ou reconstruir suas vidas relacionais com Deus, a obra não foi para frente, não caminhou, não se realizou, pior, não se concluiu. Por quê? 3 respostas. Primeiro, olhe para Esdras 4:4. Porque o povo se desanimou. Então, as gentes da terra
gentes da terra, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Queridos, sempre respeitando quem pensa diferentemente de mim, eu entendo que não tem fator pior, fator mais danoso, mais caótico a qualquer ação ao fazer, a qualquer ação a realizar, do que o desânimo. O desânimo esfria o fazer, o realizar, paralisa toda e qualquer ação. O desânimo impede a ação, ele bloqueia a visão de possibilidades de se fazer, de se realizar, de acontecer. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que só vê dificuldades, que só vê adversidades, que só vê lutas, que só vê derrotas, mas não vê possibilidades de vitórias, de conquistas, de perdas, só vê perdas, mas não vê os ganhos. A inquietação, queridos, é uma situação extremamente desagradável. Simbolicamente, uma pessoa desanimada vê o mar vermelho, mas não consegue enxergar, não consegue ver a possibilidade de Deus em dividir as suas águas para que o povo atravesse. Alegoricamente, uma pessoa desanimada só vê o Golias como gigante, um grande guerreiro, mas não vê a possibilidade de Deus em derrotá-lo usando o pequeno Davi e uma pedra. O recomeço, a reedificação, a reconstrução da vida relacional do povo com Deus parou, conforme Esdras 4, porque o povo se desanimou. E quem desanima desiste, entrega os pontos, aceita passivelmente a derrota e a frustração. Segundo, a obra de recomeço, de reedificação, de reconstrução da vida relacional do povo com a casa de Deus, conforme Esdras 4 parou, porque o povo se deixou inquietar-se. Esdras 4:4. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Queridos, essa inquietação é o mesmo que a ansiedade, que por sua vez, nas palavras da psicologia, é um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação, pensamentos ruins. A inquietação impede a realização de uma ação pensada, analisada, refletida, racional. A inquietação tira-nos a razão, o poder de pensar e de emitir juízos reais e leva-nos a andar de um lado para o outro sem que nós cheguemos a lugar nenhum. Alegoricamente falando, podemos usar o ditado popular. É como que andar em círculos não nos faz correr atrás do próprio rabo, em círculos. Inutilmente, sem ir ou chegar a lugar algum. A inquietação tira de nós o sono, o apetite, a paz interior, sem contudo resolver absolutamente nada. A inquietação provoca o desespero ou estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, um desalento ou um estado de consciência que julga uma situação sem saída e não aponta para nada saudável de solução. A inquietação provoca angústia, gera incerteza, faz sofrer, ela mina a fé no Senhor, fragiliza a nossa confiança e dependência de Deus, queridos. A obra do Senhor parou conforme Esdras 4, porque o povo esteve inquieto. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Terceiro, o povo não deu continuidade à obra de reedificação, de reconstrução das suas vidas relacionais com a casa de Deus, a despeito de tudo que lhe foi disponibilizado, porque o povo deu ouvidos a quem não tinha nada de Deus e nada com Deus. Esdras 4:5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. O povo ouviu a conversinha de gente cujo objetivo era de provocar a paralisação da obra de realização, da ação de reedificar ou reconstruir suas vidas relacionais com Deus. O povo deu ouvidos para quem lhes queria fazer paralisar a obra, frear a obra, queria suas derrotas, suas perdas na obra de reedificar a casa de Deus. Queridos, reedificar, recomeçar, reconstruir a vida, a família, os relacionamentos é um processo. Alguns respondem a isso mais rapidamente, outros mais lentamente, mas é um processo para todos. No desenrolar desse processo, muitas vezes surgem vozes periféricas, contrárias a recomeçar a reconstruir. Não as ouça, pelo contrário. Não devemos nos desanimar, entregar os pontos e aceitar passivamente a derrota. Não devemos nos inquietar e não devemos dar ouvidos a vozes periféricas. Deus nos abençoe.